Bem, o meu jogo ele tem inspiração em jogos como o Detetive, que é um jogo de tabuleiro com departamentos, né, salas, locais. Também do War, que me chama muita atenção o lance das missões, você ter uma missão para completar o jogo, acabar o jogo, né? E também um jogo antigo de cobras e escadas, que as escadas davam passe a mais casas e as cobras faziam o sujeito, né, o jogador, perder casas e ir para trás. Em suma, a minha ideia ela é ligada à agência de publicidade, onde as hierarquias e as funções de cada cargo determinam as habilidades do jogador, né? Conforme seu cargo e suas funções, ele tem habilidades. E aí isso dá forças para ele, diante do percurso, usar isso a favor dele. A proposta era desenvolver uma atividade que envolva o ambiente da agência de publicidade, as funções, né? Principalmente a hierarquia, tanto é que a carta que vale mais no jogo é o diretor geral, porque ele é o top, então ele é o cara que tem mais habilidades. Aí depois cada setor, cada carta vai ter as suas qualidades, né? Suas habilidades. Bem, e o jogo se passa num, né, vou ler a introdução que está no jogo. Após a pandemia, o coronavírus, os departamentos dessa agência de publicidade deixaram o espaço físico e agora estão divididos em setores distribuídos pela cidade, o tabuleiro. Sua missão é explorar zonas, setores e departamentos para conseguir trabalhos, jobs. E ao iniciar o jogo, se joga com dados. Cada jogador pode escolher se vai para um lado, vai para o outro, não tem regra, né? Vai do objetivo dele, à vontade de cada um. De início, ninguém sabe qual é a sua função nem qual é a sua missão. Isso vai se descobrir a partir de que vá jogando e colete cartas que definam isso. Então fica interessante porque ao princípio ninguém sabe qual é o seu objetivo e quando adquire só ele sabe, só quem tem a carta na mão. E aí ele vai fazendo no estilo hora, né? Tentando surpreender os outros jogadores. Ele vai percorrendo o caminho conforme o que ele tem que fazer e os outros não sabem exatamente. Bem, fora isso, há quatro tipos de cartas. Há a carta de objetivos, que seria a função de cada, né, com uma carta dessa você pode ter a função de diretor-geral, programador, atendimento, redator, diretor de arte, e cada qual com suas habilidades, né? Digamos, web design, Photoshop, em suma, cada carta define um número de forças e de habilidades que o cargo tem. Fora isso, objetivos, ok. Benefícios, tem as cartas de benefícios, que ganha benefícios de transporte, pular casas, ou você pode ligar para alguém, tira uma carta, você tem um smartphone, você pode ligar para um departamento ou para outro jogador, e nessas circunstâncias é onde pode haver até troca de cartas. Usa uma carta dessa para pedir a carta de alguém, para fazer uma troca, enfim. Tem as cartas de itens, que poderiam ser várias coisas: caneta, agenda, xerox, né, algum dinheiro para fazer algum trabalho, e você vai coletando durante o jogo. Após essas, tem as cartas também de imprevistos. Essas são interessantes. Há três tipos de cartas com imprevistos. Caso a pessoa recolha uma carta dessa, ela se divide em grave, médio e suave. A carta de imprevistos grave, ela você retira ela e aí de repente está escrito: você esqueceu algo no departamento X e você tem que retornar imediatamente. Quer dizer, o sujeito estava se encaminhando para algum lugar que era o objetivo dele, e a pessoa dá um retardo nele, manda ele para um outro local, né? Um imprevisto médio, a pessoa perde duas jogadas ou, né, fica sem jogar durante duas rodadas. E um imprevisto suave, que seria um mais menos grave, você tem que doar uma carta ao jogador anterior. E aí você pega uma carta sua, alguma delas, e passa para o anterior. E aí a grave ela tem tom vermelho, médio
seria no tom laranja, e o imprevisto suave tem o tom amarelo. Tem muitas cores que ao decorrer eu vou dizer o que indicam no jogo, né? Foi onde eu me baseei para poder estipular. Bem, como eu falei, as cartas de objetivos têm uma função que é a mais alta do jogo, que é a diretora geral. Porém, ele tem muitas habilidades, só que cada punição que quem tiver a carta de diretora geral, ele recebe a punição em dobro. Ele é tanto bom porque ele tem habilidades, mas é ruim porque ele é penalizado mais que os outros, né? Bem, e há também uma grande jogada, que é a carta negra. Há uma carta em todo o baralho que se chama carta negra. Essa carta negra, ela é utilizada para no final do jogo, quando algum participante acaba sua missão e diz: completei minha missão, ganhei. Quem tiver, se alguém tiver a carta negra, ele bota a carta na mesa e impede que esse participante ganhe o jogo. Ela é a carta do cliente, digamos, o cliente não aprovou o job, não gostou. E aí o que acontece? O jogo não para. Aí o jogo continua transcorrendo, a pessoa deve ter outras cartas com outros objetivos à sua escolha, ou vai coletar mais cartas e ter outro objetivo, mas esta finalização não efetua. Se alguém jogar a carta na mesa, o jogo prossegue. Bem, essa é a carta negra, uma no jogo. Tem também outras cartas que são de sorte e azar. Você tira a carta de sorte, você pode... Está escrito ali, né, na cartinha: você conheceu alguém interessante, avance 5 casas. Ou você achou uma moeda, pode usar o telefone público para fazer contato com algum departamento. Enfim, algumas coisas assim nesse estilo. E tem as cartas de azar, que é tipo: você dorme no parque e não joga por uma rodada. Ou outra carta azar: está chovendo, você se molhou, fique 2 rodadas assim, jogar até secar. Umas historinhas assim nesse nível, sabe? Bem, o meu tabuleiro ele é dividido em zonas e tem os departamentos: atendimento, planejamento, criação e mídia, que durante o decorrer do jogo as missões levarão a algum desses departamentos, conforme a necessidade de interagir com esses cargos, né, com essas pessoas que trabalham nesses departamentos. No percurso eu tenho lacunas brancas, roxas e negras. As brancas são lacunas, casas normais. As roxas fazem você avançar a uma próxima casa roxa. Acho que me lembra o Ludo, isso. E as negras, quando você cai numa casa negra, você pode tirar uma carta de um bolinho de cartas que vai ter, que são onde pode pegar um item, pode, né, conseguir algum outro benefício, enfim. Você tem direito a tirar uma carta. Há também no tabuleiro uma lacuna que se chama Galo de Ouro, em analogia à publicidade. Então, quando alguém cai nessa casa do Galo de Ouro, ele opta por 3... Ele tem 3 opções: ou ele joga o dados mais uma vez, para poder percorrer mais casas, ou ele pode trocar de Galo de Ouro para outro Galo de Ouro que há no tabuleiro, né, o seguinte ou o anterior ao que ele está. Ou ele também pode não se mover e, com essa chance de um benefício, tirar 2 cartas do monte qualquer. E aí ele pode, né, ter algum privilégio com isso. Bem, as cartas com objetivos, elas são muito relacionadas assim à função de cada cargo, né? Acho que eu falei isso: redator, design, assistente. Então você, na verdade, para finalizar o jogo, você vai precisar ter uma carta de objetivos que você vai ter que cumprir, e outra que é uma carta que vai designar o seu cargo, para ver se você tem a formação e habilidades para isso. Senão, você vai jogando e acumulando cartas. Você só pode progredir na sua missão quando você tiver uma carta do cargo que faz correspondência com a missão que você tem que cumprir. Vai estar descrita na carta, ok? Aí, né, nessas cartas eu vou ter diretor de arte, redator, atendimento, programador, cada um com suas especificidades. Analista, assistente, e vai embora, né? E aí vence o jogo quem
tiver a carta do cargo e a carta da missão, cumprir a missão, todos vão observar que ele esteve ali, pegou isso, pegou aquilo e tal. E aí finaliza o jogo com assumir, completei minha missão, ganhei, puf. Mas aí ou não, talvez não, porque aí que está o grande lance da jogada, da carta negra. Que se alguém fizer isso, cumprir a sua missão e de acordo com seu cargo, da carta do cargo, e alguém tiver uma carta negra, ele bota na mesa e diz, não, o cliente não aprovou seu trabalho, tal, então segue o jogo. Ele tem que reunir outro cargo, outra missão e continua o jogo, não para, né? Porém, é isso, acho que é por aí. Esse é o geral do jogo. Bora ver se... Espero ter sido claro. Valeu.